Capítulo 8 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Eram 5 horas da tarde. A festa de Maria Bárbara continuara sempre muito animada. Havia uma boa disposição geral. Os homens bebericaram durante o dia cálices de conhaque e sopravam agora o fumo de seus charutos domingueiros com um grande ar de pessoas de importância. As senhoras melaram galantemente os beiços com licor de rosa e hortelã-pimenta. Já se dançara muito. Brincou-se o padre cura, o anel, o peixinho de muquem. Afinal vieram todos para fora apreciar a tarde, assentados nos bancos defronte da casa. A sociedade fora aumentada pelos 4 caixeiros de Manuel e por um sertanejo que a divertia. Lamparinas saíra para ir perto a uma quinta, mas prometera não faltar a ladainha. Tinha-se escondido o sol. Uma tarde formosa, com o seu poente esfogueado, rubrava no pátio as caras suadas dos homens e os vestidos machucados das senhoras que arejavam-se debaixo das latadas de maracujás e jasmins da Itália. As damas, comodamente assentadas, tinham requebros convenientes, movimentos afetados de dignidade, risos com a boca fechada, olhares baixos, o leque nos dentes e o dedo mindinho levantado com galanteria. Minavam um apetite surdo e indiscreto pelo jantar. A hora adiantava-se. Alguns estômagos mais impacientes resmungavam. Contudo, todos os olhares, todas as atenções, todos os aplausos convergiam aparentemente para o mesmo alvo. Este alvo era o sertanejo, que a certa distância, de pé isolado, a cabeça erguida com desembaraço mal educado, o chapéu de couro atirado para o cangote e preso ao pescoço por uma correia, a camisa de algodão cru por cima das calças arregaçadas, o pé descalço, curto e espalmado, o peito cor de cedro à mostra, braço nu, vibrava entusiasmado as cordas metálicas de uma viola ordinária, acompanhando, com um repinicado muito original, os versos que improvisava ou trazia de cor. Lá vai a garça voando para as bandas do sertão, leva a Maria no bico, Teresa no coração. Ao terminar cada estrofe, rebentava um coro de gargalhadas, no fim do qual ouvia-se o sapatear surdo do sertanejo socando a terra. Não tenho medo da onça, que todos têm medo dela. Não tenho medo de ti, que fará de Micaela. E o sertanejo, depois de sapatear, dirigiu-se a Ana Rosa. Minha senhora, me diga, que pergunta quer saber? Se eu sair daqui agora, onde vou amanhecer? Este foi de sentimento, considerou Etelvina, com um gesto aprovativo. Gostei, confirmava o Freitas. E o sertanejo ferrou o olhar em Ana Rosa. Sinhá Branca, se eu pedisse, responda, mas não se ria. Uma flor de seu cabelo, Sinhá Branca, que diria? Bravo, sim senhor. Houve uma gargalhada geral. Dona Nica, dê a flor. Ana Rosa hesitava. Então, menina, fez Manuel. Ana Rosa tirou uma flor da cabeça e passou ao sertanejo, que voltou logo. Oh, minha senhora dona, Deus lhe pague, eu agradeço. Seus quindingues são dos ricos, eu sou pobre e não mereço. E colocando a flor na casa da camisa, continuou, depois de olhar para Raimundo. Onha, dona feiticeira, me cativa a seu favor, mas não vá meter ciúme agora pro mode a flor. E o sertanejo, depois de tornar a olhar intencionalmente para Raimundo, desprendeu o chapéu e estendeu-o a um por um. Consultaram-se as algibeiras do colete, pingaram os vinténs e as pratinhas de tostão. E o menestrel, com a cabeça um pouco erguida e o olhar exigente, dizia: Vamos, pingue o cobre, que eu não gosto de maçada, dos homens aceito a paga, da mulher não aceito nada. E quando chegou a Manuelzinho cravo roxo, me desculpe a impertinência, se puder dar eu aceito, se não puder, paciência. E entre gargalhadas enchiam-lhe o chapéu de moedas. Quando chegou a vez do Faísca, este, em vez de dar alguma coisa, cuspiu dentro do chapéu. O sertanejo, como de costume, maçou-se com a pilhéria e gritou logo: Seu lanceiro da Bahia, casaquinha do Pará, a gente recebe o coice conforme a besta que o dá.
A hilaridade chegou ao cúmulo. Faísca enfureceu-se e ameaçou o caboclo. Deixe-se disso, aconselharam. Você sabe que essa gente é assim. Para que mete-se? Tome lá, disse Manuel ao sertanejo, beba e vá-se embora. E passou-lhe um copo de vinho que ele emborcou incontinente, exclamando depois de estalar a língua: o vinho é sangue de Cristo, é alma de Satanás, é sangue quando ele é pouco, é alma quando é demais. E fazendo um grande cumprimento com o chapéu: meus senhores e senhoras, vou-me embora agradecido, mas cá fica o coração para não ficar esquecido. E afinal retirou-se a dançar e cantar uma passagem do Bumba Meu Boi. Isso não pode ser, isso não pode ser, a filha de meu amor casar com você. O caboclo me prendeu, meu amor, foi tão certa da razão, coração, que o cabo... E perdeu-se a voz e o som da viola na estrada. Iam discutir o talento poético e a graça do sertanejo quando de cima Manuel, Maria Bárbara e Amância chamaram para a mesa com autoridade benfazeja. Houve um sussurro de prazer. Para a mesa! Ora, filha, que já tinha o estômago dar horas, disse baixinho Dona Maria do Carmo ao passar por Ana Rosa. Todos subiram para a varanda e foram vagarosamente tomando seus competentes lugares na mesa, entre uma confusão de vozes que discutiam vários assuntos. Homem, parece que tomaram alma nova só com o cheiro. O Freitas amolava Raimundo sobre poesia popular. Falou com proteção de Juvenal Galeno. É muito original, muito original. Filho do Ceará, não? Justamente. O senhor não calcula o que é o Ceará para a poesia popular. Sei milhares de versos magníficos feitos pelos sertanejos. E antes que Raimundo desse alguma providência contra a maçada, já o Freitas recitava: quando passares na rua, escarra, cospe no chão, que estou cozendo a candeia, não sei se passas ou não. Pois não há como uma festa no sítio, dizia por outro lado Sebastião. Isso de pândegas, ou bem que é pândega, ou bem que não é. O Freitas continuava: e este outro? Sim, me dê qualquer coisa, ainda que seja uma banana, que a barriga é bicho burro, com qualquer coisa se engana. Raimundo passou a prestar atenção para uma conversa entre Bibina, Lindoca e Eufrasinha. Vocês não tiraram a sorte essa noite? Perguntou a viúva. Pudera, disse a mais gorda, porém não vi coisa alguma, ou pelo menos não acertei com o que vi. Não, pois eu, fez Eufrasinha, tirei uma sorte bonita. Que foi? Era um véu branco e uma grinalda. Casamento! Gritaram várias vozes. Eu tirei um túmulo, disse do canto da mesa a lagartixa, suspirando funebremente. Credo, fez Amância, passando com uma salada de agriões que acabava de preparar. Raimundo assentou-se ao lado do Freitas e falou sobre os costumes portugueses nas noites de São João e São Pedro. Contou como as raparigas queimavam as alcachofras e plantavam-nas em vasos à janela, para ver com elas grelhar a sorte. Citou o costume das favas sobre o travesseiro, os bochechos d'água à meia-noite para ouvir o nome do namorado, as fogueiras de alecrim e, enfim, este uso do copo d'água ao sereno. É um antigo uso, explicava o Freitas, a mastigar pedacinhos de pão seco. Deitar o sereno na véspera de São João, um copo d'água com a gema de um ovo. E a Clara, respondeu Dona Maria do Carmo, que acompanhava a conversa com muito interesse. Pois bem, a gema e a Clara. E no outro dia de manhã, dizem que se vê a sorte do indivíduo representada no interior do copo. Pataquadas! Pataquadas não, observou a velha sentando-se junto das sobrinhas. Cá está quem recebeu a notícia da morte de seu espigão muito antes do dia fatal. E levou o guardanapo aos olhos em um movimento patético. Há outros usos, continuou Freitas, passando um prato de sopa. O banho de São João, por exemplo. Imitações de Portugal. Quem não se banha amanhã de madrugada fica com a alma suja, dizem. Com o corpo não duvido. Então, seu Cordeiro, seu Dias, menino, não se tratam de assentar? Nós esperamos a outra mesa, disse timidamente o Dias. Não há mais lugares. Qual outra mesa? O quê? Não, senhor, fez Manuel. Sente-se cá, seu Dias. E abriu um lugar ao lado da filha. Dias, todo constrangido, foi assentar-se com um riso seco ao lado de Ana Rosa, que o olhou cheia de repugnância. E lá os senhores? Seu Cordeiro, seu Vila Rica, seu Manuel. Nós esperamos, faça depois outra mesa. Ia darem com a outra mesa, não, senhor?
E a senhora, minha sogra? Dona Amância, onde ficam? Tem aqui um lugar, minha senhora, disse Raimundo, levantando-se, e ofereceu a cadeira. Meu amigo, deixe-se dessas coisas. Olhe que estamos no sítio, isso não é cidade para se fazer cerimônias. Pagode de sítio não presta quando não falta, arriscou o Serra, mexendo e soprando uma colherada de sopa. Não, fez o Freitas, quero minha comodidade até no inferno. Ora, está tudo arranjado, gritou Amância, que acabava de preparar outra mesa. Ficamos nós aqui, somos poucos, porém bons. E eles lá, disse o Vila Rica, contando as pessoas da mesa grande, pela seguinte ordem, partindo da cabeceira: o patrão, um senhor cônego, 2, Dona Maria do Carmo, 3, as 2 sobrinhas, 5, o doutor Raimundo, 6, seu Freitas e a filha, 8, Dona Eufrasinha, 9, seu Serra e aquele moço, era o Faísca, 11, o Dias e Dona Nica, 13, são 13 ao todo. 13, gritou Dona Maria do Carmo, soprando o macarrão que tinha na boca. 13! 13! Repetiram todos assustados. Saia um! Gritaram. Ninguém se mexeu. Ou venha outro! Lembrou o cônego, cruzando o talher. Em 13 não pode ficar. Suspendeu-se o jantar. O Freitas passou logo a explicar a Raimundo o que aquilo queria dizer, apesar deste declarar-lhe que sabia bem o que era. Não há mais ninguém por aí? Maria Barbosa levantou-se e foi buscar uma negrinha de 13 anos. Aqui tem. É verdade. E o Cazuza? E Cazuza, é verdade, gente. Seu Cazuza. Venha o Cazuza. Cazuza dormia. Tinha tomado um banho e recolhera-se cansado. A negrinha foi novamente levada para a cozinha. Moleque, chama seu Cazuza aí no quarto. O Cazuza veio bocejando e esticando os braços. Para que jantar tão cedo? Não tinha apetite algum, resmungava ele abrindo a boca. Cedo, se lhe parece. Já deram 5 horas. Quase que ficavas a ver navios, disse rindo Sebastião. Olha o prejuízo, considerou Amância com um esgaire de pouco caso. Tu já queres implicar comigo, coração? Depois te queixas, mas enfim, onde me assento? O que não vejo é lugar. Ah, disse voltando-se para a mesa pequena. Tenho-o cá e boa companhia. Pra lá, fez Amância escandalizada. Venha pra cá, homem, você é cá necessário. E com dificuldade arranjou-se um lugar ao lado de Sebastião. Ora até que afinal, disse Manuel, assentando-se descansadamente. Tole turco estio. E o cônego sorveu uma colherada de sopa. Fez-se silêncio. Só se ouvia o arrastar metálico da colher no prato e os assovios dos que sorviam a sopa quente. O cordeiro cercava Amância e Maria Barbosa de cuidados e obsequiozinhos. Uma coxinha de galinha, senhora Dona Mancinha? É um perfeito cavalheiro, disse esta baixo a outra, inchando o papo. Compare-o com a peste do Cazuza. Não, que os rapazes de lá são mais aqueles. Está provado. Tem outro acento que não tem os de cá. O senhor Serra tem a bondade de passar o pires das azeitonas? Quer mais pirão, dona Lindoca? Muito obrigada, assim chega, um tiquinho só. Gentes, você come essa pimenta toda, dona Teovina? Basta, o senhor quer me afogar em caldo? Tenha bondade de encolher as asas, meu amigo. Não enchas a boca desse modo, dizia em segredo o velho Sarmento a uma das sobrinhas. Era o que tinha o espigão. Comia como um damitado, mas ninguém percebia. Olhe que você se suja de gordura, seu Cazuza. Que diabo de homem! Então, quem mexe essa salada? A salada, lembrou judiciosamente o Freitas com um sorriso. Deve ser mexida por um doido. Então, tome conta, seu Cazuza. Quanto quer o menino pela graça? Se tivesse um vintém aqui, dava-lhe o seu poeta. Isto era entre o Cazuza e o Faísca. Doutor, não deixe apagar a lanterna, lembrava Manuel a Raimundo. Uma fatia de porco, dona Maria Barbosa? Deite pouco, minha vida, assinzinho. Dona Teovina, a senhora está magra de não comer. Ai, suspirou ela, fitando o prato. Um brinde, gritou Cazuza, levantando-se e suspendendo o copo à altura da cabeça. Ao belo madamismo maranhense, que hoje nos honra. Rup, rup, bangue! Aproveito a ocasião, meus senhores, para agradecer-lhes o obséquio que me fizeram comparecendo a esta festa de família. Era Manuel que falava. Seguiu-se um inferno de vivas e urras que terminaram em uma gritaria incompreensível.
Os caixeiros de Manuel, já um pouco eletrizados pelo vinho, gritavam familiarmente: Viva o Manuel! Houve uma força indiscreta que falou em Manuel Pescada. Restabeleceu-se o silêncio e só se ouvia, além do rumor dos talheres e dos queixos, a voz avinhada do cordeiro, que gritava para sua vizinha da direita com uma solicitude exagerada: beba-lhe, dona Mansinha! E batia-lhe no ombro, revirando os olhos em um êxtase de embriaguez. Ataque-lhe para baixo! Credo! O senhor quer me embebedar? E, como o cordeiro insistisse em servi-la de Lisboa, Amância retirou o copo e o vinho derramou-se-lhe no prato, na mesa e nas pernas. Ui! Fez ela arredando depressa a cadeira. Que selvageria, Virgem Santíssima! Farinha seca, dona Amância, farinha seca! Receitavam de todos os lados. O cordeiro, já muito espingardeiro, tomou a cuia de farinha e despejou-a em cheio sobre a pobre senhora, que entrou a tossir muito sufocada. Foi um galhardão espontâneo e prolongado. Credo, valha-me Deus, com os diabos! Gritou Amância, quando pôde falar, a sacudir-se toda. Arre, aqui mesmo não me sento mais. Vem cá para meu lado, perdição! Dizia Casusa, convidando Amância entre as gargalhadas gerais. Se a farinha é antídoto do vinho, cure-se agora de farinha derramando novamente vinho, aconselhou Raimundo a rir-se. Até você! Esbravejou Amância, cega de raiva. Ora, mire-se, quer um espelho? E vossa excelência quer uma escova? As gargalhadas repetiam-se já sem intervalo. Vinho derramado, sinal de alegria, disse sentenciosamente o Freitas, muito preocupado a esbrugar uma canela de frango, sem querer sujar os bigodes. Serviu-se a sobremesa e reforçou-se o vinho. Veio Porto em cálices. Um brinde! Reclamou o cordeiro, mal se podendo ter nas pernas. Criou-se logo silêncio, no qual se ouviam essas frases destacadas: mal temos carraspana, cabeça fraca de rapaz, que vinho forte! Este rapaz tem-me beber, forte birra! Diabo do homem não pode ir a parte alguma! Vai tudo raso! Psiu, psiu. Meus senhores e minhas senhoras de ambos os sexos, eu vou beber a saúde do melhor, sim, do melhor patrão que todos nós temos tido, o Manuel Pescada. Houve um sussurro. Perdão, da Silva, continuou o orador. É um homem sem aquelas, é um fel sem pomba. Riram-se. Sim, para um quer dizer. Quando a gente precisa dele, pode falar que o safado não arreia. O sussurro aumentou. Cale-se, dizia baixo Vila Rica, a puxar o paletó do cordeiro. Cale-se com os diabos! Mas, berrou o orador sem fazer caso das advertências do colega, o que eu não posso admitir são os desaforos que ele me está a fazer constantemente. O sussurro aumentou escandalosamente. Manuelzinho, muito vermelho, possuía-se de uma hilaridade alcoólica. Vila Rica puxava com ambas as mãos o paletó do cordeiro. Solte-me, gritou este. Solte-me com todos os diabos, ou vou-lhe aos queixos. Meta-se com a sua vida, que eu quero desabafar, não me calo. Entende? Não me calo, porque não quero. Não me calo, não me calo. Sim, continuou. Não admito os desaforos. Ainda outro dia... Viva o Manuel! Gritou um. Vivo! Respondeu um coro. Seu Manuel, a sua! A sua! Hup, hup, hurra! Bangue! Gritou o cordeiro e quebrou o copo da mesa. É de quebrar. Só se fosse tua cabeça, grandíssimo borracho, resmungou o Serra muito maçado. Atenção, atenção, meus senhores! Era a voz do Faísca, acompanhada de palmas. Atenção! E tirou da algibeira uma folha de papel. Fez-se um pouco de silêncio e Faísca, depois de puxar os punhos, principiou com uma voz aflautada, cheia de afetação e uma mímica miudinha, peculiar aos míopes, com a sua cabecinha muito arrebitada para alcançar os vidros das lunetas, a boca aberta e as ventas arregaçadas. Meus senhores, em tal dia, eu não podia deixar de fazer uma poesia. É verso? Perguntou Bibina. Eu creio que sim, que é uma poesia em verso. E por isso, continuou Faísca, calçando a luneta que o suor fazia escorregar,
recorrendo às musas, ouso erguer minha débil voz para oferecer como penhor de estima e consideração ao digno senhor Manuel, negociante matriculado desta praça, este soneto que, se não prima, sim, se não prima, primasse, gritou o cordeiro. Faísca, todo atrapalhado, procurava uma palavra. Venham os versos, venha a poesia, gritavam. Filho da antiga terra de Camões, principiou Faísca a recitar trêmulo. Filho da antiga terra de Camões, repetiu o cordeiro, arremedando-lhe a voz. Homem, você não se calará, repreendeu Manuel. O orador repetiu. Filho da antiga terra de Camões, e nosso irmão de Leite e Companhia. Leite e Companhia, considerou o Serra pensativo. Não me é estranha a firma. Ora, espere. Será com o José Leite e Cia do Piauí? Faísca continuou muito enfiado. Eu quero vos saudar no augusto dia, em que só juntos estão amigos bons. Bravo, bravo! Olha, gentes, rimou. Psiu, psiu. Diga outro, seu Rosinha. Diga outro verso. Diga um de sentimento, lembrou Etelvina com um suspiro. Silêncio! Porém o menestrel não pôde continuar, porque em um movimento de atrapalhação caíra-lhe o pincenê dentro de uma compoteira de doce de calda. Um brinde! Gritou Casusa. Um brinde! Silêncio! Espere! E depois dessas palavras ouvia-se a voz de Maria Barbosa, Dona Maria do Carmo, como uma naquinha de melão, e passou-lhe um prato da mesa pequena. Ai, filha, não sei se poderia entrar nele, considerava a viúva do Espigão, lembrando-se do protesto que fizera contra os pepinos e sua família. Senhor doutor, perguntou ela a Raimundo, o melão será da família dos pepinos? Sim, minha senhora, pertencem ambos a dos cucurbitáceos. Como? Perguntou ela com a boca cheia de arroz doce. Quer dizer, explicou logo Freitas, contente por se mostrar que é um fruto cucurbitáceo da família dos dicotiledones, segundo Jussier e segundo Decandole, das calicifloras. Fiquei na mesma com a tal família dos califochons. Que família, que família, o que foi que fez ela? Algum escândalo, aposto, hein? Perguntou Amância, pensando sentir o cheiro de uma intriga. Eu bem digo, não há em quem fiar hoje em dia. É, mas quem são esses danados? Qual é a família? Dos cucurbitáceos ou dicotiledones. Ah, são estrangeiros, já sei. Uma família de bugres que está morando no Hotel da Boa Vista, é certo, é. Ainda outro dia, uma sujeita ruiva, deve ser mulher ou filha do tal. Como se chama? Quem, dona Amância? A senhora está fazendo uma embrulhada de nossa morte. O tal inglês. Que inglês? Ninguém falou nisso aqui. E Maria do Carmo passou a explicar à amiga que se tratava de pepinos e melões. Casusa continuava a discursar em um brinde feito ao Serra. Já o tinha chamado gênio e agora comparava-o a um lírio pendido na estrada. Enquanto Raimundo, com a cabeça dentro do prato, conversava com o Freitas, elogiando-lhe a memória. É o que lhe digo, tem uma memória d'anjo. O senhor ainda não viu nada, exclamou o Freitas, ancho de si. Sei discursos inteiros que ouvi há 10 anos, meu amigo. Sei de cor longas poesias que apenas li 2 vezes. É admirável. E Freitas, para provar, entrou a recitar a Judia de Thomas Ribeiro, que tinha nesse tempo no Maranhão um cheiro ativo de novidade. Corria branda a noite, Tejo era sereno. Mais alto! Reclamou da mesa pequena o cordeiro com um grito. Não chega até cá, queremos ouvir o recitativo. E, como Raimundo, por interesse próprio, convencesse o Freitas de que não devia continuar, o cordeiro levantou-se arrebatadamente e principiou a estropiar uma chula muito antiga. Carolina, que horas são estas? 9 horas no bronze da torre. Cante antes. Oh, não quero que ninguém me prenda, aconselhou Eufrasinha com uma gargalhada. Gentes, disseram as senhoras, admiradas do desembaraço da viúva. Cordeiro obedeceu e, trepando-se na cadeira e segurando uma garrafa pelo gargalo, roncou. Eu não quero que ninguém me prenda, aiê, debaixo de meu pifão. Quando fores de noite à rua, aiê, leva cheio o garrafão. Se o soldado não me prenda, não me leve pros quartéis, eu não vim fazer barulho, vim buscar minha mulher.
e insensivelmente foram todos menos o Dias batendo nos pratos com os talheres. No fim de um quarto de hora era uma algazarra inqualificável. Em breve a confusão tornou-se completa. Faziam-se brindes de braço entrançado, bebia-se de copos trocados, misturavam-se vinhos, davam-se gargalhadas francas estrepitosas, atiravam-se bolas de miolo de pão, diziam-se verdades e entre todo este alvoroço sobressaía a voz rouca do Casusa, que insistia no seu brinde ao Serra e chamava-o berrando: poeta do comércio, colosso de negócios. As senhoras se tinham levantado dos lugares e palitavam os dentes, encostadas às competentes cadeiras, com um ar cheio, cansado, dispéptico. Freitas erguera-se com solenidade. A noite estendia-se como um teto que desaba. Não tardou a escurecer. Maria Bárbara afastara-se para dar providência sobre a luz. Ouvia-se de espaço a espaço a voz do Casusa berrar saúdes com uma insistência de ébrio. Cordeiro levantou as pernas sobre a mesa e deixou-se cair numa prostração. Entretanto Freitas, sempre teso, sem alteração alguma, com a roupa perfeitamente engomada, pediu: venha para erguer um modesto brinde. Limpou a superfície dos lábios com o guardanapo dobrado, que pousou depois vagarosamente sobre a mesa, passou a enorme unha de seu dedo mindinho no bigode e, fitando uma compoteira de doce de pacovás, declamou enfaticamente com a mão direita erguida na posição de quem segura uma pitada: meus ilustres e respeitabilíssimos senhores. Houve uma pausa. Não poderíamos, pela ventura, terminar satisfatoriamente esta tão pequena quão antiga festa de família sem brindar uma pessoa respeitável e digna de toda consideração e respeito. E por isso eu, o mais insignificante, o mais insuficiente de todos nós... Não, apoiado, não, apoiado. Apoiado, dizia o Cordeiro com os olhos vidrados. Sim, eu, cuja voz não foi bafejada pelo dom sagrado da eloquência, eu, que como os Cícero, os Demóstenes, os Mirabeau, os João Estevão, etc, etc, não possuo a palavra divina. Eu, meus senhores, vou brindar a quem? E desenrolou um repertório interminável de chapas misteriosas e apropriadas à situação, exclamando no fim, cheio de sibilos: inútil dizer o nome. Todos perguntavam entre si com quem seria o brinde. Houve teimas, fizeram-se apostas. Mais do que inútil é dizer o nome, continuou o discursador, gozando do efeito que produzia a sua indireta. Mais do que inútil é dizer o nome, quando vós já sabeis de sobra que falo com referência à excelentíssima senhora Dona Maria Barbosa Mendonça de Melo. Houve uma balbúrdia: Dona Maria Barbosa, Dona Maria Barbosa! Gritavam muitas vozes, e todos se voltaram para o interior da casa. Minha sogra, Dona Babu, Maria Barbosa, chamavam. Afinal apareceu a brindada, trazendo na mão um candeeiro aceso. Cá estava, e toda desfeita em risos, tomou o primeiro copo que lhe apresentaram. Seguiram-se os rups formidáveis e a música rompeu a tocar o hino nacional. Maria Barbosa levou o candeeiro à boca, causou riso. Cht! Fez o Dias, empalidecendo, e segurou a cabeça. Com os diabos! Que é? Todos se voltavam para ele. Nada, nada. E Dias disfarçava. É que só agora, à vista da luz, se lembrara de não ter apagado a vela no quarto de Maria Barbosa. Serviu-se o café e os licores, o conhaque e a cana-capim. Dias estava preocupado. Ora, ter-se esquecido de apagar aquela maldita vela. Sebastião desapareceu da mesa com o Casusa, e todos, pouco mais ou menos excitados pelos vinhos, aproximaram-se pesadamente dos parapeitos da varanda. Fizera-se noite. O Cordeiro sapateava um fadinho ao tom do hino nacional, todo se derretendo. O Serra, boleando seu respeitável ventre, foi desafiado pela gorda Lindoca e dançavam ambos. O Serra puxou Manuel e, com o exemplo do patrão, dançaram o Vila Rica e o Manuelzinho, sem mais se lembrarem das conveniências comerciais.
Faísca, que afinal embebedou-se de todo, dera para chorar espetaculosamente. Lamentava-se, gritando com ânsias e suores frios. Dizia sentir um desgosto tremendo da vida, uma resolução inabalável de suicidar-se e uma vontade estúpida de vomitar. Nisto, um busca-pé, descrevendo no ar um caracol de grossas faíscas, veio cravar-se no parapeito da varanda, bem no lugar em que estava Amância. Foi um espalhafato. Amância recuara tossindo, sufocada, e o cordeiro afiançava que, indo ela tomar fôlego, engolira um busca-pé aceso. Credo! Ana Rosa, com um susto, correu até o fundo da varanda e caiu trêmula nos braços de Raimundo, que, sem saber o que fazia, perturbado das impressões fortes do dia e um pouco de vinho, olhou em torno e deu-lhe 2 beijos mestres. Os busca-pés repetiam-se sem intermitência na quinta. Acenderam-se os candeeiros e iluminou-se de cera, no fim da varanda, o altar, onde São João Batista, no meio do esplendor, com um cordeiro no braço e segurando um cajado de prata, resplandecia numa imobilidade tosca de santo de pau. Ficou tudo claro e alegre. Os músicos foram para a mesa e distribuíram-se fogos por todos os convidados. As moças acendiam pistolas, os homens carretilhas, foguetes e bombas. Levantou-se defronte da casa uma grande fogueira de barricas alcatroadas. As pistolas cuspiam suas balas multicores e luminosas. As bichinhas corredeiras, as carretilhas e os busca-pés cruzavam-se no ar com frenesi. Dias passeava no fundo da varanda, pensativo, sem dizer uma palavra, lembrando-se do quarto de Maria Bárbara. Aquelas pistolas brancas e compridas mais o irritavam, porque todas elas tinham o feitio das malditas velhas de Estearina. Depois de jantar, a banda de música retirou-se, tocando uma coisa alegre. Seu Casusa, dizia Bibina, me acenda essa rodinha. Ui, gritava por outro lado a Eufrasinha, procurando queimar uma pistola. Tenho medo disso que me pelo. Pegue com um lenço, aconselhava a tia Sarmento. Seu moço, me escorve isso, por seu favor. Raimundo, ao lado de Ana Rosa, acendia-lhe os fogos e falava-lhe baixinho sobre casamento. Por que não me pedes amanhã, papai? Mamãe foi pedida justamente no dia de São João. Pois bem, amanhã, prometeu Raimundo com um olhar feliz. Não me enganas, Raimundo? Não. E tu, dize-me, tens-me bastante amor? Adoro-te. Ah! Gritaram. Chegou o padre! Era de fato o Freitas Lamparinas, que vinha cantar a ladainha, acompanhado de 4 sujeitos com ares de vagabundos, caras avermelhadas pelo uso imoderado de álcool, cabeleiras a nazareno, paletós insuficientes, olhar morto, cansado, cheio de insônias e movimentos reservados de quem não é conhecido pelo dono da casa. Eram 4 músicos de contrato, homens afeitos a serenatas, aos chinfrins de todo o gênero, com os estômagos encharcados de gordura, a cara biliosa, toda respirando digestões pesadas e tardias, comezainas fora d'horas. Um trazia um violão debaixo do braço, outro uma flauta, outro um pistão e outro uma rabeca. Entraram em rebanho, com os pés surdos, e foram-se assentar, modestamente risonhos, ao comprido da varanda, em um banco, a cochicharem entre si, olhando com tristeza gástrica para os destroços da mesa. Havia no todo suarento e gasto desses homens uma afinação completa. O mesmo, todavia, não diriam de seus instrumentos, que se achavam sempre em completa discórdia. Casusa foi o único que os cumprimentou particularmente, falou a um por um, dando-lhes o nome e recebendo o tratamento de tu. Fez logo vir uma garrafa e serviu-os com intimidade, falou-lhes de outras pândegas em que estiveram juntos. Riram. Manuel, a rogos da filha, ofereceu de comer imediatamente ao padre e aos músicos. Recusaram-se, prometendo cear depois da ladainha. Desapareceu a mesa e dispuseram-se todos para a nova festa que ia principiar. Os fogos continuavam na quinta, as barricas estalavam, fiscalizadas por Benedito. Havia um clarão geral, quente, as árvores tinham reverberações vermelhas, a atmosfera estava cheia de fumo. Reinava um cheiro marcial de pólvora queimada. As mãos encardiam-se, as roupas queimavam-se com as faíscas, repetiam-se os estalos e o chanchon dos busca-pés.
Algumas pessoas saltavam às fogueiras e outras, de mãos dadas, passeavam em torno delas com solenidade. Quer ser minha comadre, dona Anica? Perguntou Casusa a Ana Rosa. Vamos lá. E desceram a quinta, levantaram as mãos seguras sobre a fogueira e passaram 3 vezes em volta dela, rezando: por São Pedro, por São Paulo e por toda a corte do céu. Na varanda, Lamparinas dava tranqüilamente no meio de um grupo a notícia de ter havido incêndio na Praia Grande. Fogo? Disseram todos. Fogo! Repetiu Dias sobressaltado e deitou a correr pela quinta, sem atender a ninguém. Está doido? Comentaram alguns. Freitas expunha a Raimundo o inconveniente daquele brinquedo brutal de fogo. Quase sempre havia na cidade incêndios nos dias de São João e São Pedro. Enquanto Serra, apontando para o lugar em que desaparecera o Dias na estrada, dizia a uma orelha de Manuel: aquilo é que é um cacheiro. Tenho-lhe inveja, acredite, seu colega. Lamparinas procurou tranquilizar o ânimo dos 2 negociantes, Manuel e Serra, declarando que o fogo tinha sido na Praça do Comércio e que não atingira lá muito grandes proporções. Aquela hora, dizia o padre, era de supor já não houvesse vestígio de incêndio. Varreu-se a varanda. Estenderam-se esteiras de meia-saba sobre o tijolo, onde tinham de ajoelhar as devotas. Acenderam-se mais algumas velas no altar de São João, onde o padre Lamparinas devia celebrar a sua 10ª ladainha, segundo o que nesse momento acabava de dizer o Freitas. 10ª? Perguntou Raimundo pasmado. Admira-se, hein? Ouviu o homem da unha. Pois olhe, só neste sítio, a julgar de um pequeno cálculo que dei-me ao trabalho de fazer na semana passada, tem ele cantado nunca menos de 657 ladainhas. Freitas contou circunstanciadamente o clássico costume daquela festa. Hoje já não se faz nada, à vista do que se fez, dizia. Bons regabofes tivemos no tempo do coronel, em que se faziam 300 de São João, e era dançar para aí toda a noite, sem descansar, meu amigo. Era uma brincadeirazinha que rendia seguramente meio mês de verdadeira folia. E com um ar misterioso, como quem vai fazer uma revelação de grande importância, quer que lhe diga? As moças de hoje não valem as velhas daquele tempo. E cascalhou uma risada seca, como se tivesse dito alguma coisa engraçada. Os fogos continuavam ainda e os ânimos nada se tinham refrescado, quando abriu-se a porta de um quarto e apareceu o padre, todo paramentado com a sua sobrepeles nova, o livro das rezas entre os dedos, os óculos montados no nariz adunco, os passos solenes, o ar cheio de religião, e encaraptou-se dos degraus do altar, anunciando que ia principiar a ladainha. Fez-se um grande rumor de saias e as mulheres ajoelharam-se defronte do padre. E do alto, contra a luz amarela das velas do altar, desenhava-se o vulto de Lamparinas, anguloso, com os braços levantados para o teto e um êxtase venal. Os homens aproximaram-se todos, à exceção de Faísca, que dormia. Alguns ajoelharam-se, atiraram-se fora os charutos em meio, deixaram-se em paz os busca-pés. Houve silêncio e a voz fúnebre de Lamparinas chiou confusamente: ah, tua domine! Então não temos jaculatória? Perguntou Amância escandalizada. Lamparinas atirou-lhe uma olhadela repreensiva e concentrou-se de novo em sua oração, concluindo: presentamos, Senhor, estas ofertas sobre os vossos altares para celebrarmos esta festa com a honra que é devida ao nascimento daquele santo, que além de anunciar a vinda do Salvador ao mundo, nos mostrou também que já era nascido o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que conosco vive e reina em unidade. Apoiado! Gritou o cordeiro. Houve um sussurro de indignação. No entanto, entre a tosse, os escarros secos e alguns espirros dispersos, continuou a voz do Lamparinas, estropiando o seguinte trecho latino: gratiam tuam quesumus, domini meutibus nostris infundi, ut qui angelo nunciati Christi fili tui incarnationem cognovimus per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam parducamur, per eudem Christum Dominum nostrum. Amém. Amém.
disseram em coro, e a voz do lamparina chilreava, acompanhada pela música. Kyrie eleison. E os devotos e devotas respondiam cantando em todos os sons: Ora pro nobis! E o is final ia longe. Christi eleison, ora pro nobis! Destacava-se a voz grossa e avinhada do cordeiro, que sempre se atrasava e demorava no bis. Diabo do herege! Resmungou Amância contrariada. Pater dequelis, Deus, miserere nobis! Ora pro nobis, insistiu o auditório. Filii redemptor mundi, Deus miserere nobis! Ora pro nobis! E o padre Lamparinas, no fim de um quarto de hora, sentia-se plenamente em seu elemento. Entusiasmava-se com a música, cantava, marcando o compasso com o pé e quase dançando. Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virginum, Mater Purissima. E o coro sempre a responder, ora pro nobis. Mas o especialista das ladainhas teve de interromper o seu entusiasmo, porque em torno de Maria do Carmo levantava-se um zum-zum. Que tem minha tia? Disse Etelvina com alvoroço. Mamãe Eutrinha! Jesus, valha-me Deus! O que é? Que foi? Que tem? Que sucedeu? Ninguém sabia. Entretanto, Maria do Carmo, ajoelhada, hirta, com o queixo enterrado nas clavículas, tinha uma imobilidade aterradora no olhar. Credo! Gritou Amância, benzendo-se. As sobrinhas puseram-se logo a chorar ruidosamente. Ana Rosa, Eufrásia e Lindoca imitaram-nas no mesmo instante. Todos correram para o lugar do sinistro. Os músicos com os instrumentos debaixo do braço, Lamparinas com o manual de rezas marcado pelo indicador da mão direita. Ouvia-se roncar estranhamente o ventre de Maria do Carmo. Raimundo abriu caminho, chegou onde ela estava, suspendeu-lhe a cabeça e, quando a soltou, uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo da doente. É um vóvulo, disse ele, voltando a cabeça. Do latim, volvulus, segredou-lhe o Freitas pedagogicamente. Maria do Carmo foi carregada para o quarto. Estenderam-na em uma marquesa. Pingava-lhe de todo o corpo o suor copioso e frio. Tinha o ventre duro como pedra. Raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou que comprassem electuário de Sena. Correu-se a chamar um médico na cidade. O doente voltou a si, mas sentia cólicas horríveis, uma comichão geral no corpo, queixava-se de grande secura e delirava. Daí a meia hora vieram de novo os vômitos, cresceram as agonias, aumentaram os rebates intestinais. A pobre velha estorcia-se, arranhava a palhinha da marquesa, cravando as unhas na madeira. Afinal veio-lhe a prostração, deu um arranco e ficou imóvel. Raimundo pediu um espelho, colocou-o defronte da boca de Maria do Carmo, observou-o depois e disse secamente: está morta. Foi um berreiro geral. Etelvina caiu para trás, estrebuchando com o histérico. Manuel arredou a filha daquele lugar. Acudiram todos de casa. Os sentimentos, no geral entorpecidos pelo vinho, acordaram como por encanto. A situação tornou-se incontinente e fúnebre. Cordeiro, em seu juízo perfeito, ajudou a carregar o cadáver, afastou as cadeiras, arrastou uma cômoda e preparou o mise-en-scène da morte. E invadiram o quarto. Os pretos do sítio chegaram-se com medo, aterrados, o olhar, a boca aberta. Em menos de 2 horas, Maria do Carmo estava estendida em um canapé, iluminada por velas de cera, lavada, vestida de novo e penteada. Sobre a cômoda, a inalterável imagem de São João Batista, e ajoelhado no chão, com o olhar fito no santo, o cônego rezava uma oração adequada ao ato. Manuel expediu recados para a cidade. Maria Bárbara fechara-se em seu quarto e atirara-se na rede a rezar com um furor maníaco. Houve confusão geral. Só Amância conservava sangue frio, estava no seu elemento, ia e vinha, dava ordens, dispunha tudo, aconselhava, chorando quando era preciso, consolando os que choravam, dizendo rezas, citando fatos, repetindo as frases da ocasião, mandando, ralhando com quem não obedecia e pondo ela mesma em prática as suas ordens.
Às 10 horas da noite, uma rede de algodão, enfiada em uma taboca de muitas cores e segura nas extremidades por 2 pretos vigorosos, conduzia o cadáver de Maria do Carmo para o sobrado do Largo das Mercês, com grande acompanhamento de homens e mulheres e precedido por Benedito, que ia na frente, iluminando o fúnebre cortejo com um enorme archote. Lamparinas caminhava furioso, atirando as pedrinhas soltas da estrada e dando seus diabos pela má observância do antigo e confortador provérbio: o padre onde canta, lá janta. Fim do capítulo 8. Gravado por Adriana Sacioto. Capítulo 9 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Maria Barbosa, apesar da preocupação em que vinha, dera logo entrando no quarto com a vela gasta até o fim e com o singular característico de seu milagroso São Raimundo. Ficou aterrada e, na sua ignorância, atirou-se de joelhos defronte do oratório a rezar. Outro qualquer espírito menos supersticioso ter-se-ia amassado com a pilhéria. Não ela, devota e absurda, como o geral das velhas brasileiras. Para Maria Barbosa, tudo aquilo era admissível, era um milagre. Justamente como rezam os catecismos que se dão na escola e como a própria professora lhe ensinava no colégio, um mistério incompreensível. Não havia que duvidar, pensava ela. Deus tinha se servido daquele engenhoso ardil para preveni-la de presentes e futuras calamidades. De certo, observou a primeira pessoa que foi sobre isso consultada. O fato foi muito comentado, tanto em casa de Manuel como na de todos que se davam com Maria Barbosa. Muito se falou a esse respeito no Maranhão. Gente estranha à casa tirava licença para ver com os seus próprios olhos o milagre. A imagem que esteve exposta foi muito visitada. Um padre em apuros de cobre pediu que o deixassem fotografar o santo e publicou um sermão a esse respeito. O milagre foi conhecido em toda a cidade. Citaram-no do púlpito para exemplo. Os professores explicaram-no com respeito aos seus discípulos do alto de suas cadeiras. Houve um que levou o colégio em forma para visitar a imagem milagrosa. Nas casas de família repetia-se o célebre fato. Emprestando-se licores mais carregadas, as negras entravam da rua contando, com o olhar aterrado, que tinham visto o São Raimundo e que ele nessa ocasião chorara. Outros afiançavam que o santo chegara a falar. Entretanto, Maria Barbosa, a conselho de Diogo, prometera a São Raimundo uma missa cantada. Em casa de Manuel, as noites passavam-se entre beatas a discutir o enigma, que a vela gasta referia-se diretamente à morte de Maria do Carmo. Eram todas de acordo, porém, quanto à tisnadura, divergiam as opiniões, posto que concordassem igualmente no mesmo ponto de partida, que era Raimundo. Alguma lhe quer pregar o traste, dona Babu? Tome cuidado, minha rica. Outros afirmavam que ali andava segredo de família que só Raimundo podia esclarecer. E Maria Barbosa, entre orações e promessas, pedia a São Raimundo que tivesse a amabilidade de explicar-se melhor e de protegê-la de más tentações. Ana Rosa ressentia-se de todas estas coisas e não se animava a dar uma palavra a respeito de seu projeto de casamento. Que estará para suceder? Perguntava ela nas rezas, e cheia de dúvidas, de desconfianças, fechava-se aos olhos de todos, até do próprio pai, que, apesar da força moral do cônego, chamava a rir o milagre de São Raimundo, pomadas de minha sogra. Raimundo, quando voltou do sítio na véspera de São João, recolheu-se fatigado ao seu quarto, entregando-se abertamente às impressões estranhas e variadas que experimentara, mas, apesar da fadiga, não conseguiu repousar. Precisava de ar livre. Vestiu-se novamente e tornou a sair. Seriam 11 horas da noite. A cidade tinha um movimento peculiar às noites de São João. Brilhavam em vários pontos clarões vermelhos de fogueiras e ouviam-se estalos destacados. Maria Barbosa e Ana Rosa tinham ido diretamente para a casa da defunta. Foi para aí que se dirigiu Raimundo.
Seria crível, pensava ele pelo caminho, que estivesse tão embeiçado por Ana Rosa? Não estaria enganado? Não seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras que nos causam rosto bonitinho em dias de bom tempo? Verdade é que era a primeira vez que se sentia tão tomado de desejos, mas enfim, concluiu, era preciso dar tempo ao tempo. E interiormente satisfeito com a ideia de possuir Ana Rosa, caminhava para as Mercês. Nessa ocasião reuniam-se em casa dos Sarmentos as amizades da defunta. O enterro seria no dia seguinte à tarde. Os conhecidos do comércio mandaram para lá obsequiosamente seus caixeiros fazer quarto e encher cartas de convite. Chamara-se um armador para preparar a casa. Falou-se a um fotógrafo para retratar no dia seguinte o cadáver. Tomou-se medida deste e encomendou-se o caixão. Discutiu-se a vestimenta que devia levar Maria do Carmo. Resolveu-se que seria a de Nossa Senhora da Conceição, por ser a mais vistosa. Amância ofereceu-se logo para talhar a roupa, que não valia a pena encomendá-la ao armador. Sobrevi mal feita, explicava ela, sairia por um dinheirão. Não sei por que, dizia com justiça, todos esses objetos de enterro custam o quádruplo do que podem valer. É uma ladroeira, por isso enriquecem tão depressa os armadores. Mandou-se comprar logo cetim cor-de-rosa, azul e branco, sapatinhos de baile, escumilha e filó para o véu, que seria franjado a ouro. Uns teimavam que a defunta devia levar um ramalhete de cravo na mão, outros opinavam justamente pelo contrário, considerando nem só a idade de Maria do Carmo como seu estado de viúva. E choviam os exemplos. Outro dia, Dona Pulquéria das Dores, apesar dos seus 60 anos, levou na mão um enorme ramo de rosas vermelhas. E mais, era casada. E o que tem isso? Dona Chiquinha Vasconcelos foi com o caixão aberto, porém não levava nenhum ramalhete e, até digo-lhe mais, nem palma nem capela. Quando é sabido que ela, além de que tinha metade da idade de Dona Maria do Carmo, era solteira. Mas ia com as faces pintadas de carmim, que é muito pior. Ora, aí está. Além disso, dizia-se da Chiquinha o que todos nós sabemos. Deus me perdoe. Uma mulata gorda apareceu com a espada de Alexandre e cortou o nó gordil da questão, declarando que o ramalhete podia ir escondido no caixão por debaixo do hábito. Todos concordaram. Dava meia-noite. Vários caixeiros retiravam-se com um maço de cartas que deviam entregar pela manhã. Algumas famílias vestidas de preto despediam-se com beijos, pedindo desculpa por não poderem ficar até a hora do enterro. O armador martelava na sala. A noite caía no silêncio. Ouvia-se um ou outro busca-pé retardado. Na rua, grupos variados de rapazes passavam para o caminho grande, numa algazarra molecória. Do alto da carneira vinha um sussurro de bumba meu boi. Principiavam a solfejar os galos. Cães vadios uivavam tristemente ao longe com uma insistência monótona. No céu levantava-se uma fatia de lua, triste, descorada, como se aparecesse por honra da firma, e todavia um homem da escada ao ombro ia apagando os lampiões na rua. Raimundo chegara à casa das Sarmentos e parava à porta, defronte de um grande reposteiro de veludo preto, com uma cruz de galões amarelos. Era uma casa velha, um desses antigos sobrados do Maranhão, cuja espécie vai desaparecendo todos os dias. Edifício de cor duvidosa, com 50 palmos de alto e outro tanto de largo, barra de black verniz, mostrando a caliça em vários pontos, 5 janelas de peito enfileiradas sobre 4 portas lisas e um portão central, pesado, batente de cantaria, uma cimalha quebrada e suja, com uma fileira de telhas desiguais, cujas falhas davam-lhe o aspecto de um resto de dentadura. Era um vestígio dos jesuítas, construção dos tempos coloniais, quando o material estava à mão e se arrancavam sem responsabilidade das matas e das pedreiras as opulentas madeiras e as belas pedras, com que levantavam-se em terrenos aforados paredes de uma braça de largura e degraus e portas de pau-santo. A casa tinha um madeiramento secular, pau d'arco, pau-cetim, bacuri, jacarandá e pequi.
madeiras que valem o ferro e contra as quais o prego muita vez fraqueia. O corredor respirava um caráter sepulcral. Atravessando-se o patamar de cantaria, subia-se logo uma escada pesada, com os degraus muito espaçados e acompanhada de um corrimão de madeira preta, toscamente gasta e lustrada pelo uso. Defronte do corrimão via-se a claridade insuficiente e triste de uma lanterna de querosene, o sinal gorduroso das mãos porcas dos escravos. O teto e as paredes tinham lugares carbonizados pela luz da lanterna. A escada era dividida em 2 lances dispostos ao contrário um do outro. No fim do primeiro lance, Raimundo parou, incomodado pelo ar abafado e insalubre do corredor, e considerou sobre o antigo costume maranhense de fechar toda a casa quando nela morre alguém. Na sala, forrada de um tapete venal e cheio de pingos de cera, estava um grande tabuleiro de paparaúba, contendo tochas enormes, círios de madeira e folha de Flandres pintadas de amarelo. Das paredes forradas de veludo preto, destacava-se um altar embonecado cheio de lantejoulas, com toalhas de rendas, galões casquilhos, vasos de metal com palmas de papel, sujo de moscas. No centro do altar, um veneroso Cristo de latão, azinhavrado em alguns lugares, defronte a essa, enfeitada pelo mesmo gosto requintado do resto, esperando, com a pachorra de um jumento, o caixão que a essas horas se preparava em casa do Manuel Serigueiro. Empoleirado numa escada e de martelo em punho, um armador em mangas de camisa preparava com alfinetes de ferro bambinelas bordadas, contornando o feitio das portas e janelas. — A que horas é o enterro? Perguntou-lhe Raimundo. — Às 4:30, disse o armador sem voltar o rosto. Da varanda vinha um murmúrio de vozes. Raimundo seguiu para lá. Era uma varanda larga e alta, toda caiada e aberta para o quintal. O teto mostrava as telhas e caibros irregulares, donde pendiam melancolicamente teias de aranha. A um canto, um banco de pau-santo sustentando em buracos redondos 2 potes bojudos de barro vermelho. Sobre o parapeito da varanda, uma fila de quartinhas do mesmo barro esfriavam água. Em uma das janelas, um armário de bacuri e logo ao pé a escada para o quintal. Em volta de uma mesa 10 homens, a título de fazer quarto, jogavam cartas, riam, conversavam e repetiam xícaras de café e cálices de conhaque, entre pilhérias discretas, segredadas e o fumo espesso dos cigarros. Quando Raimundo entrou, dizia um dos assistentes em voz baixa a outro: já não sou homem para essas pândegas, por mais que beba café sinto sono. E bocejava. Mas não podia deixar de vir, era uma ocasião de encontrar-se com a pequena. Conhecias essa tipa que morreu? Não, creio que encontrei 1 ou 2 vezes em casa do Manuel Pescada, já estive a olhá-la, é horrível. Pois ali onde o via estava furioso, afirmava o outro. O patrão mandara-o para ali, mas com pouco arribava, porque tinha um pagode no cutim e não queria perdê-lo. Também aquela velha não se podia lembrar de morrer noutra ocasião. Logo naquele dia, véspera de São João. Era o diabo. E bocejaram ambos. Quem é este tipo? Perguntou um dos jogadores, vendo entrar Raimundo. Corte com os 3 de espadas. É um tal Raimundo, um sujeito que o Manuel Pescada tem em casa por caridade. O que faz ele? Dama. Diz que é doutor. É meu. Não parece mal, rapaz. Fia-te. Já te pregou alguma, hein? Conta-nos isso. Não te digo mais nada. Fia-te na Virgem e não corras. Fizeram uma pausa em que se ouvia atirar cartas na mesa com uma pancada de dedos no tapete. Mas de que vive ele? Perguntou o sujeito que se informava de Raimundo. Venha o ás. Ora, do que vive? Você não tem copas? Pergunte a toda essa gente sem emprego de quem oficialmente se diz vive de agências e ficará sabendo. Ganhei! Mas o que é do Manuel? Dizem primo, respondeu o outro baralhando as cartas. Dê cartas! Raimundo cumprimentou e perguntou pela família da defunta. Estava fazendo quarto. Entrasse por ali. E indicaram-lhe uma porta. Logo que Raimundo deu as costas, o sujeito que estivera a falar levantou o braço e fez-lhe uma ação feia. Toma!
Gosto muito desses tipos, disse outro em voz alta para o grupo, depois de um silêncio. Todos eles são muita coisa lá por fora, porque eu fiz e porque eu aconteci, porque isto é uma aldeiola, é um chiqueiro, e no entanto todos eles vêm se meter no chiqueiro e daqui não saem. Meu amigo, não há Maranhão como este. Mas dizem que este cabra tem alguma coisa, arriscou um terceiro. Qual nada, você ainda come araras. Todos eles dizem ter mundos e fundos. Gosto desse Maranhãozinho porque não perdoa tipo algum. Que venha pra cá com pomadas. O sujeito aqui, que se quiser fazer mais sabichão do que os outros, há de levar na cuia dos quiabos, para não ser pedante. Diabo dos burros! Se sabe muita coisa, que diabo! Guarde para si a sabedoria, que ninguém por cá precisa dela. E não se meta a escrevinhar livrinhos e artigos para o jornal, que isso é ridículo. Lá o meu patrão é quem sabe se haver com esses espoletas. Ainda há pouco tempo ele precisou aí não sei de que papel para o sobrinho que tinha chegado do Porto. E vai, pede a um doutorzinho muito nosso conhecido que lhe arranjasse isso. O que pensam vocês que respondeu o tal bisca ao patrão? Que não sabia, pois mandou plantar batatas. Chamou de toleirão, que o que ele queria era um absurdo, uma asneira. Sim, hein? Com essas palavras estou lhe dizendo. Ah, meu amigo, mas também o patrão pregou-lhe uma de respeito. Você sabe que o Lopes, em questões de capricho, não se importa de gastar 2 vinténs. Sim, como aquela questão da comenda. Pois bem, ele foi aí a um outro tipo e encomendou-lhe uma dessas descomposturas de criar bicho. E então? Ora, se bem o patrão o disse, melhor o tipo o fez. Ora, espere. Como era o nome da coisa? Era... Estou com um diabo na ponta da língua. Ah, era um anônimo. Meu amigo, uma descompostura que pôs o tal doutorzinho de borra mais raso que o chão. Ah, isso foi com o Melinho. Foi, você leu, hein? Ora, mas aquilo do Lopes foi demais, desacreditou o pobre rapaz. Não sei, bem feito. E segundo me consta, seu patrão, nem tudo o que dizia no tal anônimo era verdade. Não sei, mas o caso é que ele esfregou o tipo. Ora, o que não se pode negar é que o Melinho é um moço inteligente e muito honesto. Que ele faça muito bom proveito, coma da sua inteligência e beba da sua honestidade. Meu menino, deixemo-nos de pataquadas, o tempo hoje é do cobre. Honesto e inteligente é isto. E com os dedos fazia sinal de dinheiro. Tivesse eu o jimbo e pouco me importava a boca do mundo. Sim, são modos de ver. Trate de arranjar-se e me dirá depois se é ou não o sábio, o virtuoso, o nobre senhor comendador. Ao passo que pode você ser honesto toda a vida, se for necessitado, será sempre ridículo. É o caloteiro, o intrigante, o ladrão. E para a prova, olha aí para a nossa sociedade. E citava nomes muito conhecidos, contava histórias medonhas de contrabandos, de grandes ladroeiras de notas falsas, do diabo. Sim, sim, isso é velho, mas que enfim levou o Meluzinho? Sei cá, muscou-se para o sul, que o leve o diabo. Pois olhe, eu gosto daquele rapaz. Não lhe gabo o gosto. Raimundo, depois de atravessar um quarto, achou-se na sala defronte de uma roda de senhoras de todas as idades que, assentados, fitavam com um olhar cansado e sonolento o cadáver de Maria do Carmo. Em uma rede no canto da sala soluçava a Etelvina, com a cabeça escondida entre os travesseiros. Ao lado, uma mulata gorda enfeitada de ouro, saia de seda preta e toalha de rendas sobre os ombros, dizia maquinalmente as frases da consolação. Assentada na esteira, Amância talhava o hábito de Nossa Senhora da Conceição, com que a defunta devia ir esplendidamente fantasiada para a sepultura, como se fosse para um baile de máscaras. Não obstante, tudo nessa sala, tirante o vestuário, respirava luto e tristeza. Na parede, os quadros de retratos da família estavam cobertos por um vasto crepe. O do tenente Espigão, detestavelmente pintado a óleo, com um colorido cru, tinha através do véu um sorriso duro de beiços vermelhos. No meio da sala, em um sofá de gosto antiquado, costa de palhinha envernizada,
descompunha-se o cadáver da velha Sarmento. Tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto, as mãos amarelas cruzadas sobre o peito e forçadas por uma fita reles de seda ordinária, as pernas esticadas, o cabelo muito penteado para trás. O corpo mirrava-se hirto, um pouco empanado no tesão dos músculos. Sobre o ventre upado, um prato grande cheio de sal. Do quadro, o espigão olhava para ela com um riso idiota. À cabeceira do canapé, sobre uma mesinha coberta por uma toalha de rendas, um Cristo colorido estava de cabeça pendida, os braços abertos e pregados na cruz. 2 velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão. Ao lado, uma vasilha de água benta e um galinho de alecrim. Mais para a frente havia uma Nossa Senhora pequenina, de barro. Sentia-se soluços discretos e o crepitar seco das velas. Raimundo aproximou-se do cadáver e, por curiosidade, descobriu-lhe o rosto. Estava descorado, feio, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados, mostrando um branco baço, cor de sebo. Dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço para segurar a mandíbula. Principiava a feder. Nisto entrou na sala uma negrinha com uma grande bandeja de ferro cheia de chávenas de café. Serviram-se. Minha senhora, uma xícara de café, ofereceu Raimundo a uma menina bonitinha que fazia quarto ao lado da defunta. Muito agradecida, seu mundico. Eu já tomei ainda agorinha mesmo. De vez em quando ouvia-se um suspiro seco. Um grupo de mulheres conversava em voz baixa sobre as boas qualidades, as virtudes e a prestabilidade da defunta. Tinham a voz soturna, o ar cheio de cautelas, como se temessem acordar alguém ou ser ouvidas pelo objeto da conservação. Era para um tudo, dizia a mulata, compungida. Devo-lhes muitas, que as hei de pagar com Padre Nossos. Ainda soutro dia, quando me atacou a pneumonia na pequena, com quem foi que me achei? Pois olhe que os doutores de carta não lhe souberam dar volta. E hoje, minha rica senhora? Ela está aí fina e lampeira que faz gosto, ao passo que a pobre Dona Maria até parece caçoada. E apontou para o cadáver com um gesto desconsolado. Ao menos descansou, coitada. Não semos nada nesse mundo, suspirou, com a mão no queixo, uma mulherzinha magra que até então conservava uma imobilidade de estátua. E contou a história de uma sua conhecida que há 30 anos morrera no vigor da idade. Este caso puxou outros. Foi um cordão de anedotas fúnebres. A mulata gorda fechou a rosca contando, muito sentida, a história de um papagaio de grande estimação que possuíra, que um belo dia, cantando a Maria Cachucha, caíra para trás, morto. Credo, fez Amância. E voltando-se para a mulata, nhá Maria, esta espiguilha é toda para o véu, ou tem de se tirar daqui também para os laçarotes? A morte de Maria do Carmo veio como que alterar a situação. Uma semana depois do passamento, chegou de Alcântara o irmão da defunta e, em seguida à missa do 7º dia, carregou consigo as 2 inconsoláveis sobrinhas. Etelvina, embrulhada no seu vestido preto de lã, encarecera o costume de dar suspiros. Bibina, com grande abnegação, trouxe o célebre cabelo metido em uma coifa de retrós. Dona Amância Sousellas, para carpir mais à vontade a morte da amiga, fora passar alguns dias no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, ao calor confortável das rezas e do caldo forro do refeitório. Etelvina, conhecendo frieza da parte de Ana Rosa, dava-se por magoada e não aparecia, que notara de algum tempo para ali certo constrangimento, certo arzinho de fastio bem aborrecido da parte da amiga, que Ana Rosa já não era a mesma, que não saía quem lhe pisara o cachorrinho. Cotinha, plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira, mas possuía alma grande, deixava correr o pau para Caxias. A repolhada Lindoca também se ausentara, mas essa coitada, por desgosto de suas banhas, já não queria parecer a pessoa alguma. De vergonha tinha medo de fazer visitas, porque não confiava nas cadeiras comuns. Entrara a conselho do pai a dar longos passeios pela madrugada, enquanto houvesse pouca gente na rua. Queria ver se lhe descaíam as enxúndias, mas qual? A enchente de gordura continuava a bolear-lhe cada vez mais os membros.
A pobre rapariga já não tinha feitio. Quando saía era obrigada a descansar de vez em quando. Se encontrava alguém, provocava logo um olhar de grande admiração que a enchia de raiva. Se sucedia ir a alguma casa, só se conversava em gordura. Vivia enjoada, não podia mais usar botinas, ficava condenada ao sapato de pano raso, frouxo, quase redondo. As mãos perderam a liberdade de se encontrar nos quadris. Os braços estavam sempre abertos, o pescoço tinha roscas assustadoras, os olhos, o nariz e a boca cada vez mais ameaçavam desaparecer na abundância das bochechas. Sua cara de longe produzia já o efeito de um ventre. Lindoca, entretanto, se afeiçoara à linha reta. Tinha predileção por tudo que era seco, escorrido. Olhava com inveja para os magricelas. Sempre que viu Frei Lamparinas, ficava a cismar no recolhimento tristonho de quem não pode obter o que deseja. Seu ideal era um tísico no 3º grau. Freitas passava os lazeres a consultar tratados patológicos, com o fim de descobrir a causa daquele engordar impertinente da filha. O pobre homem maçava-se com isso. Tinha as cadeiras todas desconjuntadas. Nada, dizia ele desanimado, daquele modo não lhe chegava o ordenado só para a mobília. E como homem previdente, mandou fazer para Lindoca uma cadeira especial, com parafusos fortes, madeira rija, de lei. Maria Bárbara desgostava-se com a situação e atirava para Raimundo as causas de seu desgosto. Queixava-se amargamente dele. Dizia que depois da chegada de semelhante homem a casa parecia amaldiçoada. Chegou a pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou a promessa da missa cantada em louvor de São Raimundo mais a ajuda de 10 libras de cera que mandaria entregar ao cura da Sé no caso de não suceder-lhe alguma desgraça. Pouco depois, Maria Bárbara chamou em particular o cônego e disse-lhe radiante de vitória: sabe, já descobri. O que é? O motivo de tudo isso. O quê? O cabra é bode. Bode? Como? É bode, é maçom. Ora, o que me conta a senhora? Exclamou o cônego, fingindo uma grande indignação. É o que lhe digo, senhor cônego, o cabra é bode. Mas isso é sério? Como veio a senhora saber? Se é sério, veja isto. E cheia de repugnância e trejeitos misteriosos, tirou da algibeira o folhetozinho de capa esverdeada que Dias subtraíra do quarto de Raimundo. Veja esta bruxaria, reverendo. Veja e diga ao depois se o danado tem ou não parte com cão tinhoso. Pois se eu cá tinha um palpite... E apontava horrorizada para a brochura, cujo frontispício representava um xadrez, 2 colunas amparando 2 globos terrestres, tendo uma no pedestal um T e a outra um C. No centro do desenho, um martelo, uma esquadria e outros emblemas. À direita, um sol, no alto, o olho da consciência, à esquerda, o firmamento com um quarto de lua, embaixo um C e mais abaixo uma estrela cheia de raios. O cônego tomou o folheto e leu na primeira página: lenda maçônica ou condutor das lojas regulares, segundo o rito francês reformado. E depois de observar o livro: tem toda a razão, sim senhora. Cá estão os 3 pontinhos da patifaria. E possuído já de uma raiva de partido, leu na introdução do livro: maçons, penetremo-nos da nossa dignidade, a retidão de nossos votos, a união de nossos trabalhos e a harmonia de nossos corações alimentem sem cessar o fogo sagrado, cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos. Sim, senhora, disse o cônego, entregando o folheto. Tem mais essa prenda, além de cabra é bode. E sem transição, é preciso pôr esse homem fora de cá. E quanto antes. O compadre está aí? Creio que sim, no armazém. Pois vou convencê-lo. Até logo. Veja se consegue, reverendo. Olhe, lembra-me até que seria melhor desistir da compra da tal fazenda. Esta gente, quando não tisna, suja. Não imagina como me enche de raiva vê-lo todo santo dia a sentar-se à mesa da janta, ao lado de minha neta. Olhe que eu nunca esperei esta de meu genro. Nada, nada, é preciso pôr o homem para fora. Isto assim não tem jeito. As limas já falaram muito.
Disse a Brígida que na quitanda do Zé Chorro perguntaram-lhe se ele estava para casar com Anica. Isto não tem jeito, cada um ponha o caso em si, pois então aquele homem não pode conhecer o seu lugar. No fim de contas, quantos somos nós? Nada, é preciso pôr cobro a semelhante coisa. Fale a meu genro, senhor cônego, fale-lhe com franqueza. Olhe, pode dizer-lhe até que, se ele não quiser tratar disto, eu posso me encarregar de pôr a peste no olho da rua. Não vê que em casa que cheira a Mendonça de Melo se tem aquelas com um pedaço de negro. Ixi! Está bom, está bom. Não se arrenegue, dona Babu. Pode-se arranjar tudo com a divina ajuda de Deus. E o cônego foi se entender com o compadre. Homem, disse Manuel, depois de ouvir as razões do padre, lá de recambiá-lo para o diabo, convenho, porque enfim sempre é um mulato, mas essa de não negociar a fazenda é porque não estou eu, seria tolice de minha parte, é boa. Pois se o Cancela quer entrar em negócio com as terras e eu posso meter para a algibeira uma comissãozinha bem boa, sem empregar capital algum e quase sem ter trabalho, hei de agora meter os pés e deixar o pobre rapaz às tontas em risco de cair nas mãos de algum finório? Porque venha cá, seu compadre, deitando o interesse de parte, como quem, a não ser comigo, podia o mundico, coitado, se haver nesse negócio. Também a gente deve olhar para estas coisas. Bem, pois então, redarguiu o padre, trate disso com os demos, homem. Os dias estão se passando e já por aí se rosna a respeito do casamento do mulato com sua filha. E isso não lhe fica bem. Se quer fazer o tal negócio, que diabo, faça-o. Mas avie-se, mexa-se. Ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte. Raimundo acolheu a notícia com um bom humor inesperado, até que afinal ia visitar o lugar em que tinha nascido. Olhe, disse ele a Manuel, tenho um importante pedido a fazer-lhe. Se estiver em minhas mãos, está. O que é? Coisa muito séria. Em viagem conversaremos. Manuel coçou a nuca. Fim do capítulo 9. Gravado por Adriana Sacioto.